caro irmão, minha cara irmã da Arquidiocese de Sorocaba, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A campanha da fraternidade, mais exatamente o seu texto base, faz algumas menções sobre a defesa das pessoas homossexuais. Gostaria de dar alguns esclarecimentos sobre essa defesa para os fiéis de nossa Arquidiocese. As pessoas com tendências homossexuais não devem sofrer discriminação, nem violência, tampouco serem consideradas cidadãos de segunda categoria. A campanha da fraternidade tem como objetivo deixar clara a diferença entre a defesa das pessoas, que é bom, e a defesa de uma ideologia, que não é democrática. A Arquidiocese de Sorocaba rejeita a ideologia de gênero com a mesma clareza e decisão com que repudia o preconceito contra grupos sociais, a discriminação e a exclusão das pessoas. Uma coisa é ensinar e defender o rompimento entre sexo biológico e a identidade sexual. Outra é a atitude misericordiosa em relação às pessoas com tendências homossexuais. Mais uma vez é preciso repetir, deve-se defender a pessoa humana por causa da inviolabilidade da sua dignidade, não porque ela é LGBT, ou negra, ou mulher, ou índio. Muitas pessoas com tendências homossexuais não se declaram LGBT. Por quê? Porque não concordam com a agenda da ideologia de gênero. Sofrem com estas tendências e, mais ainda, com as pressões dessa ideologia. Não é democrático dar voz e poder somente a um grupo que, na prática, não defende todas as pessoas com tendências homossexuais, mas uma ideologia que é danosa a todos e também à convivência cidadã. Consagrar a ideologia de um grupo como uma doutrina vinculante e impositiva para todos os cidadãos não é boa democracia, mas a sua manipulação e instrumentalização. Desconectar o sexo do gênero e afirmar a orientação de gênero sem levar em conta a evidência do próprio corpo é uma posição fundada numa ideologia, não na realidade. A Arquidiocese de Sorocaba rejeita a ideologia de gênero porque ela subestima a realidade biológica do ser humano e porque é uma teoria reducionista que supervaloriza a construção sociocultural da identidade sexual, opondo-a à natureza. Em vez de colocar em contradição, uma sadia educação deve levar a pessoa a viver em harmonia com o seu próprio corpo, acolher o sexo biológico como uma dádiva da natureza humana e a se desenvolver com uma identidade bem definida em vista das relações humanas. Os adeptos da ideologia de gênero defendem contra todas as evidências científicas e da realidade, que basta um simples ato de vontade para definir a orientação de gênero ou a preferência sexual. Estão convencidos de que a pessoa pode, sem problemas e sem consequências negativas para si e para os outros, ignorar a realidade do seu sexo biológico para construir sua própria identidade. No fim das contas, a ideologia apregoa: eu não sou o corpo que tenho e com o qual nasci. O meu corpo não diz a verdade sobre mim mesmo. Segundo a ideologia de gênero, os homens e as mulheres não têm atração pelo sexo oposto por natureza, mas meramente por causa de condicionamentos da sociedade. Por isso, o desejo sexual pode ser orientado para qualquer sexo, o que justificaria também o casamento de pessoas do mesmo sexo. Em vez da atração sexual pelo sexo oposto, a ideologia de gênero apregoa uma sexualidade perversa, polimorfa. Infelizmente, é próprio de uma ideologia a falta de diálogo com a ciência, com a realidade e também com a sociedade. Uma ideologia é um sistema de pensamento fechado em uma lógica de ferro que não permite a possibilidade de revisar sua própria posição. Muitas vezes os cristãos são chamados de dogmáticos, no sentido pejorativo da palavra.
Mas se nós prestarmos atenção ao modo como alguns adeptos da ideologia de gênero argumentam e agem, perceberemos como eles são dogmáticos, no pior sentido da palavra. Nesta campanha da fraternidade, a Igreja Particular de Sorocaba reafirma com toda a clareza a defesa da dignidade da pessoa, de todas as pessoas. Acolhe as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, encorajando-as à santidade de vida e a vida de castidade. Exigências que não são só para elas, mas para todos. Para estas pessoas com tendências homossexuais, a santidade é possível e concreta na igreja. A campanha da fraternidade na Arquidiocese de Sorocaba tem o objetivo de estar ao lado das famílias que têm membros com tal atração, que sofrem com as pressões e a imposição de uma cultura relativista. Com a campanha da fraternidade, a Igreja Particular de Sorocaba está ao lado das famílias que desejam, acolhem a vida e educam para a paz social e contribuem com o melhor de si mesmas, a religião, a fé, a moral. A campanha da fraternidade na Arquidiocese de Sorocaba reafirma a moral cristã e o ensino magisterial. Por isso rejeita os que nos difamam como defensores da ideologia de gênero pelo simples fato de realizarmos a campanha da fraternidade. Essa é uma simplificação injusta. Outra insinuação maldosa contra a campanha da fraternidade na nossa arquidiocese é o de que a coleta da campanha tem a finalidade de financiar grupos defensores da ideologia de gênero. É lamentável que essas acusações sejam feitas e, mais ainda, que mereçam o crédito dos nossos fiéis. Ao mesmo tempo em que repudia tais insinuações maldosas, convida os detratores a se juntar a nós na busca da conversão, pela penitência quaresmal, pela vivência da fraternidade cristã. A todos, a bênção de Deus. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Ponte e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.